do Senhor. Oh, aleluia. Glória. Eu sou a pastora Carla Regina. Eu sou Isaac Passos. E vocês se encontram no Reverberando Palavra Viva. Edição Mãe e Filho, edição madrugada. Que isso, velho. Edição madrugada. Aleluia. As primeiras horas do dia. Estamos aqui já no dia 19 de julho. E a gente já quer convidar você a escrever aí nos comentários João 19 para fixarmos. Enquanto você escreve aí, Isaac já vai orando aqui para a gente iniciar esses minutos de reflexão das Sagradas Escrituras. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui em Tua presença, Senhor, nesta madrugada, crendo que o Senhor poderá fazer infinitamente mais. Senhor, fale conosco, fale, Senhor, com o Teu povo, ministra-nos, Senhor, nesta noite, que o povo possa entender e ouvir a Tua palavra, que esta palavra seja direcionada a cada irmão aqui presente, em nome de Jesus. E que nós possamos aprender mais de Ti. Queremos, a oração Senhor, que Te fazemos e já te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, amém e amém. Aleluia, paz, povo de Deus. Passando aqui, acreditamos nós que de uma maneira objetiva, rápida, eu não sei, falaremos aí dos capítulos já finais. Estamos chegando ao final desse propósito, hoje capítulo 19, basicamente esse capítulo que vai falar aí sobre esse período da crucificação de Cristo, de tudo que ele passou ali diante da zombaria daqueles que o crucificaram. E nós vamos aqui meditar aprendendo o que o céu quer tratar conosco acerca desse cenário. A crucificação não vai ser descrita como um acidente histórico, muito pelo contrário, mas como parte integrante do plano de redenção de Cristo. Eu já quero começar a aplicar isso à vida das pessoas, Isaac. Que se alguém esteja passando por um momento de grande dor, pensando que esse é o final, que esse é o seu fim, quiçá seja parte integrante de um plano tremendo, especial da parte de Deus para a sua vida. Meu Deus. Louvado seja Deus por isso. Nós começaremos já a partir do verso número 1, que vai dizer que Pilatos mandou os soldados açoitarem Jesus, lembrando que ele não via nele nenhuma culpabilidade, mas o próprio Sinédrio já tinha o desejo de assim fazê-lo, ao invés de soltar Jesus, soltar Barrabás. O texto prossegue dizendo que eles fizeram uma coroa de espinhos, puseram na cabeça dele, vestiram com um manto real vermelho e caçoava dele, dizendo: salve, Rei dos Reis, ou Rei dos Judeus. Na verdade, davam socos no seu rosto. Você pode imaginar um negócio desse com Jesus? O texto ainda vai além, dizendo que Pilatos saiu outra vez e disse aos judeus: eu vou trazer aqui para vocês, aqui fora, mas eu quero que vocês entendam que eu não acho nele nenhum motivo de acusação. Então Jesus saiu com a coroa de espinho, com o manto de púrpura. Pilatos disse: aqui está o homem. Ao ver os sacerdotes, os principais, os guardas de Jesus ali, começaram a gritar: crucifique, crucifique. Pilatos vai dizer, tornando bem claro: vocês o crucifiquem. E pela segunda vez nesse capítulo, terceira de maneira totalitária, porque ele já tinha falado no capítulo 18, ele diz que não encontra nenhuma base para acusá-lo. Mas os judeus insistiam: pela nossa lei ele deve morrer, porque chamou-se a si mesmo como filho de Deus. E aí nós chegamos ao verso 8, onde diz que ele ficou com mais medo ainda. Uma parada aqui, nosso cachorro está entusiasmado, doido para entrar, e a gente está aqui ligadinho. Pilatos temeu quando entre as acusações dos líderes judeus estava o fato de que Jesus se auto-intitulava o Filho de Deus. A aplicação aqui é que por muitas vezes o ímpio vai temer mais do que aqueles que dizem conhecer Jesus, mas não se comportam como se conhecessem. Meu Deus. A Bíblia vai além, o texto vai dizer que Pilatos leva Jesus de novo para dentro e pergunta: de onde é que você vem? Jesus não responde, ele se nega a falar. Pilatos quer usar de autoridade logo com quem? Com o dono da autoridade inteira. E aí Jesus vai dizer: você não teria autoridade nenhuma se do alto não tivesse sido dado a você. Aí ele fala uma frase que me provoca reflexão. Jesus vai dizer a ele no verso 11, última parte: maior pecado tem aquele que me entregou a você. Uma reflexão bem básica, Isaac: é mais pecaminoso
quem trai e entrega do que necessariamente quem crucifica. Porque se não tivesse tido a traição e a entrega indevida, a crucificação não se concretizaria. Meu Deus. Então, muito cuidado para que você não seja aquele que entrega a alma de alguém à morte. Quizá você pense, nunca, morte distante de mim, mas amplie o horizonte, morte espiritual, morte emocional. Há quem queira pena de morte para quem mata com arma, mas anda matando pessoas com a língua. No nome de Jesus, tenha temor da tua alma, para que você não seja aquele que entrega ao teu irmão para ser crucificado, ultrajado, zombado. Foi ali que aconteceu com Jesus, ele sofreu zombaria. Pois bem, a gente avança aqui, que o texto vai dizer que diante dessa resposta, Pilato fez o que pôde para perdoá-lo, mas os judeus estavam determinados, chegaram a ameaçar até Pilatos, que ele poderia se constituir no inimigo de César, no inimigo, né? Então, verso 13 e 14, diz que Pilatos então deixou Jesus do lado de fora, sentou-se na cadeira do julgamento, e era o dia da preparação da Páscoa, e ele entregou Jesus então para que eles fizessem como assim achassem melhor. Verso 15 diz que eles gritam, mate, crucificam. Então, o texto vai dizer que levaram Jesus, verso 16, carregando sua cruz, rumo para o lugar chamado Gólgota, onde crucificaram com ele 2, um de cada lado, Jesus no meio. Pilatos mandou escrever uma placa com os seguintes dizeres: Jesus o Nazareno, rei dos judeus. Até sem querer, quem não conhece, dá a ele a honra. Isso incomoda os líderes judeus que pedem para que ele troque. Não, não coloca assim não. Eles dizem, escreva, ele disse, este homem disse ser o rei dos judeus. Mas Pilatos, no verso 22, diz, o que escrevi, escrevi. Porque mesmo os inimigos de Cristo, sem perceber, proclamam a verdade sobre a sua identidade. A gente começa a caminhar para o final, o verso que o Isaac aqui escolheu. O texto vai dizer que há ali uma zombaria, o sorteio pela capa de Jesus. E o verso 24 vai contar para a gente quem estava lá nesse momento de aflição. O texto diz que estava lá a mãe de Jesus, a tia dele Maria, irmã de Maria, esposa de Clopas, Maria Madalena. Estava lá também, Isaac, o discípulo a quem Jesus amava. E ele libera aqui uma frase dizendo, eis aí a tua mãe, falando para ele, e eis aí o teu filho, falando para ela. Uma reflexão para nós nessa madrugada é, valoriza quem está com você em momento de dores, de aflição, de luta, de guerra. Porque por muitas das vezes, nem todo mundo vai ter estrutura para permanecer lá. A mãe tá lá, porque a mãe sempre tá, né? Mas é um discípulo amado que entende a relevância de permanecer, mesmo em tempos de guerra. Para você que está conosco nessa madrugada, que está na tua vida, tenha passado um Judas que te traiu, um Pedro que te negou, mas sempre tem um João que fica no lugar da dor e se constitui família na falta que você pode vir a fazer. Bom, quero chegar aí no texto do Isaquinho. O texto vai falar que muitas coisas acontecem para que se cumpra as escrituras. O verso 28, o fato dele dizer que está com sede, tinha vinagre, tinha muita coisa ali acontecendo, mas eu quero trazer a ênfase para esse texto tão emblemático, que é o verso de número 30. Eu amo a palavra. Quando a Bíblia vai dizer que tendo Jesus provado, quando eles deram ali uma esponja, né? Ele pediu, disseram que estava com sede, suspenderam até os lábios de Jesus, e tendo provado, ele disse, está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Tetelestai, está consumado. A missão foi cumprida.
O plano da salvação chegou no seu ápice. Mesmo em meio à dor, à zombaria, às batalhas, à traição, Jesus não deixou de cumprir a missão. Se você é cristã, é imitadora de Cristo, vai desistir agora? Vai parar agora? Não. Se ele consumou, concretizou, concluiu a missão, mesmo em meio à dor, quem somos nós para desistirmos do que o Pai nos confiou? Exato. Aleluia. E o verso de número 36, vou ler os anteriores para fazer sentido. É o verso de número ali 32 vai dizer: então os soldados vieram quebrar as pernas dos 2 homens crucificados com Jesus. Mas quando chegaram a Jesus, viram que já estava morto, e por isso não quebraram suas pernas. Contudo, os soldados furou o seu lado com uma lança, e daí correu o sangue com água. Aquele que viu isso com seus próprios olhos deu testemunho, e seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que esta narração é fiel e dela testemunha para que vocês também possam crer. O verso de número 36 vai dizer: os soldados fizeram isso em cumprimento da escritura que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. Aleluia. E nisso eu percebo, neste capítulo, que, como a irmã já disse aqui, muitas coisas vão acontecer para que se cumprisse as escrituras. E eu percebo que no episódio desde Pilatos ali tentando entender, tentando defender, eu vejo Pilatos tentando ajudar Jesus, se explique, se defenda. Me ajuda a te ajudar. Me ajuda a te ajudar para que eu possa poder te libertar, porque eu não vejo condenação em você. Só que naquele momento, Pilatos era a pessoa, era o que mais atrapalharia o que Jesus tinha para fazer, né? Naquele momento ali, Pilatos, ele estava tentando não ajudar Jesus, mas sim atrapalhar o plano a qual Jesus tinha para cumprir. E por isso que Jesus ele responde àquela altura, responde com severidade, no quesito de que você não tem autoridade, mas quem me colocou aqui tem mais pecados do que você. Jesus explicando que isso aqui é para eu passar, isso aqui é o que eu devo carregar. E Pilatos ali tentando, e isso, né, para nós, trazendo para os tempos atuais, muita gente vai querer te ajudar a sair de algo que para a vontade de Deus. Muitas das vezes vão ter pessoas querendo te ajudar a sair dos propósitos de Deus, te ajudar a sair da direção de Deus. E Jesus estava bem claro, estava bem conciso, bem com certeza que Jesus tinha aquela direção, aquilo era o que o Pai queria para ele. E quando Jesus sabe disso e tem por certeza, até quem aparentemente quer ajudar, Jesus vai entender que não é essa ajuda, não é essa ajuda que vem para tentar ajudar, mas não, é para atrapalhar os planos de Deus. E esse discernimento, né, a qual Jesus teve ali no momento e que fez com que tudo acontecesse, era para que se cumprisse algo já escrito, era para que se cumprisse algo que já foi dito, né? E isso nos faz lembrar do que todas as promessas que Deus faz, elas vão se cumprir. Aleluia. Tudo que já está escrito já aconteceu, né? E acontecerá também, coisas futuras. E nós cremos nisso, e quando cremos nisso, nos lembramos, nos faz nos lembrar das promessas que Jesus nos fez. E nesta madrugada, né, neste texto, a gente passa aqui para te lembrar do que todas as promessas que Jesus já fez em sua vida vão se realizar, vão cumprir. Eu creio. E para tudo isso tem um propósito. Tudo isso que você está passando, daqueles que você queria aceitar ajuda, mas só que na verdade não conseguiu aceitar, tem um propósito. Aqueles que você poderia pensar que
era para te ajudar, mas na verdade não era. Tem um propósito nisso. Deus. E o que nós precisamos pedir é o discernimento do Espírito Santo. Porque quando nós sabemos a direção a qual devemos ir, até quem aparece ao redor vai nos fazer ali, até quem aparece ao redor vai nos fazer entender sobre qual direção nós devemos ter, né? Sobre qual direção nós devemos tomar. Então isso é realmente um norte para nós. Nós possamos sim buscar esse discernimento espiritual sobre qual direção nós devemos ir. Porque quando nós sabemos a direção, nós temos a certeza do caminho. Nós temos a certeza que é a trajetória certa que devemos percorrer. Então, que nesta noite possamos sim pedir a direção, o direcionamento espiritual para nossas vidas. Porque no decorrer dela, coisas vão acontecer que a gente nem imagina que vão acontecer só para que se cumprissem as Escrituras. Meu Deus. Só para que se cumprisse uma palavra lançada sobre sua vida através de Deus. Né? E como aconteceu, os soldados, eles poderiam muito bem ter quebrado a perna de Jesus, mas não se quebrou. Por quê? Não quebrou, porque já estava morto, não. Porque já estava escrito nas Escrituras. Eita Deus. Porque já estava escrito para que se cumpra aquilo que Jesus disse, para que se cumpra aquilo que os profetas disseram. E Deus, ele vai ser bem reto nessas promessas. Porque quando Deus promete, ele vai cumprir. Não importa o tempo, não importa as circunstâncias, não importa a situação, né? Porque naquele momento era costumeiro os soldados quebrarem a perna de quem estava crucificado, como quebrou dos dois ladrões que já estavam ali no lado, mas o de Jesus não quebrou. Porque uma profecia foi liberada através disso e para que se cumpra. Né? E ainda mais, a água, o sangue também foi uma profecia cumprida. Deus. Ali, na hora de botar ali, como minha mãe já falou também, outras profecias que foram também cumpridas através dessa palavra. Então, creia que quando Deus manda, quando Deus promete, ele vai cumprir. Oh, glória a Jesus. Um capítulo tão emblemático como esse, que reúne em si o julgamento, a parte final do julgamento, agora nesse momento diante de Pilatos, a crucificação e a morte de Jesus não poderiam deixar de ter esse desfecho, que é o sepultamento. Pilatos, de fato, faz tudo que está ao seu alcance humano e limitado para tentar impedir o que já estava na jurisprudência divina. Então, por favor, não coloque sua esperança em nada que seja terreno, porque o que tiver de passar, vai passar e o nome do Senhor vai ser glorificado no final. Pastor, e a ajuda? A ajuda chega na hora certa. A ajuda que é enviada por Deus chega na hora oportuna. Os últimos versos desse capítulo, a partir do 38, vai falar de José de Arimateia, um discípulo de Jesus, que era um discípulo que vivia às ocultas porque tinha medo dos judeus. Não sei como é que diz o seu verso, mas o texto vai dizer no verso 38 que esse discípulo era um discípulo oculto de Jesus. Acredita-se, inclusive, que ele pode ter sido o discípulo que colocou Simão Pedro para dentro, né, do pátio ali do templo, quando Jesus estava sendo julgado ali por Anás e Caifás. Mas não há nada explícito, a não ser essa expressão, discípulo oculto de Jesus, e aqui ele se identifica José de Arimateia. É ele que vai pedir a Pilatos autorização para retirar o corpo de Jesus e Pilatos permite. Então ele vem e leva o corpo embora. E aí ele se une a Nicodemos, que traz um combo de mirra e aloés, porque a proposta dele ali é para que ele possa embalsamar o corpo de Jesus. O mais interessante, glória, deixa eu aqui assoar o meu nariz. O mais interessante é perceber alguém oculto como discípulo, em algum momento vai ter de se revelar. Eu não sei se você é o 007 aí na tua empresa, eu não sei se você é o 007 na tua rua e dos teus amigos. O que eu sei é que vai chegar um momento que você vai ter que revelar quem de verdade você serve. Chegou um momento em que o José de Arimateia foi até Pilatos e requereu o corpo de Jesus, não importa o que isso poderia implicar a ele. Deu certo, que bom.
Vai chegar um momento que Nicodemos já não vai mais poder ir na calada da noite. Ele vai precisar se levantar. E o texto é claro em dizer quem ele era. Ele vai trazer agora coisas valiosas, porque ele quer honrar também Jesus. Ambos vão fazer ali a tradição judaica de sepultamento, vão envolver em linho, especiaria, e vão colocar no lugar. O texto é claro em dizer que é um lugar ali onde ninguém havia sido sepultado. Portanto, é um lugar onde o corpo de Jesus vai ser sepultado. Se alguém for procurar, ele já não está mais lá. Ele já ressuscitou. Aleluia. Mas que bom que Nicodemos e José de Arimateia puderam de alguma forma fazer parte dessa história. Ah, mas o corpo vai ressuscitar, deixa lá mesmo. Não, José de Arimateia teve parte nisso, assim como Nicodemos. A minha oração é que a gente tenha parte, ainda que como coadjuvante, no plano de redenção divino. Que na história que for contada acerca da glória de Deus, você possa ser coadjuvante para a história de alguém. Que alguém possa ter acesso a um final diferenciado só porque você cooperou, só porque você contribuiu, só porque você entendeu qual era o seu papel, só porque você deixou de ser oculto e passou a ser protagonista das suas decisões. A minha oração é que eu e você possamos sair de um lugar de comodidade, como estava José de Arimateia. Eu sou discípulo, mas não apareço. Um Nicodemos, vou de madrugada para ninguém me importunar. Não. Esse é o seu tempo de você se levantar, assumir o seu papel de cristão e fazer diferença na história de alguém. Aleluia. Você marcou 38. Forte, tá. Né? O versículo 38, né? Muito interessante de se dizer, né, que no mesmo versículo ele vai tratar de José de Arimateia como aquele que tinha medo e logo depois aquele que foi corajoso, né, que foi corajosamente pedir a Pilatos. Meu Deus. E isso é muito interessante porque neste mesmo versículo você vê a transformação ali na vida de José, a qual era um discípulo culto porque tinha medo, mas naquele momento juntou a coragem e foi a Pilatos pedir esta autorização para retirar o corpo. Isso nos dá um ensinamento muito grande, José de Arimateia, porque ele vai agir no momento certo. Meu Deus. Né? Então certas situações vão acontecer ali para que o José de Arimateia, ali era o tempo dele, né? O tempo de Deus, a qual tinha se reservado para José de Arimateia. Era ali onde necessitava-se de alguém que tivesse essa coragem de pedir. E aquele que estava lá todo o tempo ali oculto, o menos provável de pedir, toda uma classe de discípulos ali que rodeavam Jesus, o oculto que teve que ir lá pedir o corpo. Então é realmente o que as escrituras dizem sobre os menos improváveis, que também tem, como é que é? Menos provável no caso, ou os improváveis. Isso aí, os improváveis também que, não, na verdade os últimos serão, não. É esse texto aí, que vai dizer sobre aquele que é menor, lembrei, aquele que é menor no reino dos céus, também aquele que é menor na terra também será maior no reino dos céus. Então aquele que não aparecia tanto, que não tinha muita coragem para tal, aquele que se escondia ali no oculto, que compartilhava ali, perguntava as coisas de Jesus ocultamente, vai surgir no momento certo, com coragem, porque sabia que o tempo ali propício era o dele, né? O tempo ali a qual teria que ser era ele, né? Porque ele estava ali em todo o tempo e sabia que em algum momento ele teria que se levantar, não teria que vencer este medo, teria que ter coragem. E esse momento ali chegou, esse versículo 38, a qual foi fortemente ali usado por Deus, usado para que cuidasse do corpo, né? E teve gente que
viu também e aproveitou, né? Nicodemos, ele viu ali que também estava se retirando o corpo, veio também trazendo cerca de 34 perfumes, daqueles que no momento ali não estavam próximos, como os discípulos. 34 quilos de perfume. 34 quilos de perfume. Os discípulos, né, e homens que tinham ido, que Nicodemos é o homem que tinha ido de noite a Jesus, né? Tá certo. Ele estava ali também era meio que um discípulo que não se reconhecia como discípulo, mas acreditava na mensagem de Jesus. Defendia ele, às vezes vai ter um episódio que vai dizer que defendia Jesus no meio do Sinédrio. Ele tentou defender Jesus no Sinédrio. Então é aqueles que menos se imagina vão ter uma honra tão grande no final da vida de Jesus, né? Enquanto os discípulos, a qual sempre estavam ali ao redor, não presenciaram esse momento, a não ser ali o João, que foi com a mãe de Jesus ali. Mas teve um momento de família, mas também teve um momento dos escolhidos, né, de Jesus para aquele tempo, para aquela oportunidade a qual apareceu, a qual surgiu, para que eles também pudessem fazer algo para a glória de Deus, para que eles também pudessem compartilhar aquilo que receberam de Jesus. Tudo aquilo que Jesus investiu na vida deles foi naquele momento ao qual Jesus ele proporcionou esse momento para que eles aparecessem tanto nas Escrituras, mas também tanto para as suas obras serem demonstradas, né? Então sempre haverá um momento a qual Jesus vai te escolher, o momento a qual Jesus te escolheu para que você possa ir em frente e fazer a obra do Senhor, para mostrar os feitos a qual Jesus fez na sua vida. Então que nós possamos estar atentos a esse momento e ter a coragem que eles tiveram. Porque eles tiveram coragem. Os dois tinham medo, muito medo por conta das circunstâncias, por conta das pessoas ao redor, mas que naquele momento criaram a coragem. Aleluia. E quando um cria coragem, o outro vai também criar coragem para que seja manifestada a glória de Deus naquele ambiente. Para que cuidassem, tratassem do corpo de Jesus no sepultamento, a qual foi bem perfumado, foi bem cuidado, foi bem feito por aqueles discípulos a qual não apareciam, mas sim acreditavam na mensagem de Jesus. Aleluia! A gente encerra essa live te perguntando, você vai precisar passar pelo quê para acordar para a vida? Meu Deus! O que vai ter que acontecer para você entender que não é mais tempo de medo, covardia, omissão, acomodação, não. Tem gente aí perdendo a vida, tem gente aí precisando de que um José de Arimateia, um Nicodemos se manifeste, vá além, rompa. Oh, Jesus, ajuda a gente. A gente está falando do corpo de Jesus e hoje a metáfora do corpo de Jesus é quem? Quem é o corpo de Cristo? É a igreja. Cuida da igreja. Alabarabaiaça. Zela pela igreja, perfuma a igreja, honra a igreja, perca o medo que você tem, seja de ministrar, de pregar, de evangelizar, de falar do amor de Cristo, de perdoar, de ir além, de romper, de colocar um projeto em voga, de oferecer o melhor que você tem. José de Arimateia tinha um espaço, Nicodemos tinha um perfume. O que você tem para oferecer em prol do corpo de Cristo? Aleluia, meu Deus. Nós somos o corpo de Cristo, Ele é a cabeça, nós somos corpo, a noiva do Cordeiro. Oh, Jesus, ajuda a gente. Meu Deus. Que você se levante para esse tempo em favor do corpo de Cristo. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligado. Aleluia. Eu preciso de ti, querido irmão. E você também precisa de mim. A gente precisa de um José de Arimateia, a gente precisa de um Nicodemos. Quem é você na fila desse pão? Chega de Judas, tá bom? A gente aceita até um Pedro se ele for regenerado. A gente está precisando de João, que fica no ambiente da crucificação. Quem é você? Você abandona o corpo? Quando as coisas não vão como você gostaria? Você denigre o corpo? Você expõe o corpo? Ou você é daqueles que guardam o corpo?
Meu Deus. Que perfuma o corpo. Aleluia. O que está faltando para você? Se hoje você quer ser entre os tais, né? Nós somos parte integrante desse corpo, nos preservando mutuamente. O que você está disposto a fazer em prol da noiva do Cordeiro? Deus pode contar contigo para esse tempo? Você quer ser parte integrante desse plano de Deus? Se você quer, digite nos comentários eu quero. E nós vamos orar por isso agora. Amém. No nome de Jesus. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, neste fim de noite, somos gratos a Ti, Senhor, pela Tua palavra, qual falou conosco poderosamente. E te pedimos, Senhor, nesta madrugada, nos dê a coragem, Senhor, para vencer os nossos medos. Nos dê a coragem, Senhor, de iniciar, Senhor, propósitos celestiais. Senhor, nos dê a coragem, Senhor, de investir um tempo no Seu reino, de investir tempo no Seu corpo, Senhor, na igreja, Senhor, em nome de Jesus. A investir, Senhor, em nome de Jesus, nossos bens, Senhor, os perfumes, Senhor, em nome de Jesus. Eu te peço que o Senhor possa tocar o coração de cada um aqui presente, que está digitando eu quero, para que eles possam, Senhor, em nome de Jesus, dedicar-se a cuidar do corpo de Cristo, a cuidar, Senhor, em nome de Jesus, de todo o processo ao qual tem que passar. Aleluia. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, dá força aos teus filhos, dá, Senhor, em nome de Jesus, discernimento sobre o caminho que deve andar, Senhor, sobre, em nome de Jesus, as pessoas que devem ouvir. Dá o discernimento, Senhor. Dá, Senhor, em nome de Jesus, a direção para os teus filhos. Mostra o teu plano para eles. Mostra, Senhor, em nome de Jesus, o teu trajeto, Senhor, celestial na vida deles. Que eles possam fluir, Senhor, e fluir do teu querer na tua direção, Senhor. Para que eles possam viver o teu plano. Aleluia. O plano perfeito ao qual o Senhor tem para cada um aqui presente. É a oração que te fazemos, Senhor, te agradecendo por tudo que o Senhor já tem feito por nós. Obrigado pelas promessas a qual tem feito e cremos que vão se cumprir. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, por nos dar a oportunidade de mostrar o nosso potencial, Senhor. Até aqueles que não aparecem tanto, o Senhor dá esta oportunidade. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, por tudo. E somos gratos a Ti pelo Teu querer, a Tua vontade em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém e amém. Nós queremos nos despedir de vocês, deixando um texto de reflexão. A gente falou desse negócio do corpo. Eu lembrei de 1 Coríntios 12. Aliás, a aula que a gente deu também, né, na quarta-feira, falando sobre o corpo. Verso 22 vai dizer, 1 Coríntios 12, 22. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E aí o texto vai avançando para o verso 26, que diz: quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Mas quando o membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, 1 Coríntios 12, 27. Vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Aleluia. Cuida do corpo de Cristo, tá? Você faz parte dele, no nome de Jesus. Beijo e até amanhã, querendo Deus. Não, Ué, madrugada, pegou? Até amanhã. Até amanhã, que não é, pegou, que né? Não é amanhã. Depois da meia-noite de amanhã. Até o dia 20 de julho. Isso aí, domingo. Querendo Deus. Paz.